Olá, meus arteiros e minhas arteiras! Sejam todos muito bem-vindos às minhas artesanices. Eu sou Mariana Bezerra e hoje eu vou mostrar para vocês como aproveitar um pouco do seu espaço. Não sei se você é bagunceiro, que nem eu, que tem aquele monte de bijuteria, aquele monte de joias e não sabe onde guardar. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um porta-treco bem facinho, né? Aqui você pode usar tanto como bijuterias, tudo, ou para outras coisas. Bora lá aprender? Então, pessoal, eu escolhi dois tons de tricoline, os dois eles são bege, né? Um com coraçãozinho, poá de coraçãozinho, e o outro o poá normal. Eu vou medir, eu fiz com 52 centímetros por 34, tá? Vocês podem fazer do tamanho que vocês acharem melhor. Eu quis aproveitar o meu cabide, então eu escolhi para fazer com 4 bolsinhos. Eu vou cortar o plástico com uma altura de 12 centímetros o bolsinho. Então, eu só tô marcando os 12 centímetros e vou cortar o plástico. Eu escolhi esse plástico mais grosso, gente, se eu não me engano, ele é o terceiro da gramatura, agora eu não lembro, desculpa, eu vou ficar devendo para vocês. Mas é só cortar o plástico. Agora eu vou pegar o viés, esse viés é um viés duplo. Então, eu vou dobrar e eu vou fazer o barradinho do plástico, né? O viés é bom, esse duplo, porque conforme a gente vai mexendo nos bolsinhos, com esse barrado ele protege o plástico, então ele dura mais tempo do que se a gente costurar sem o barradinho de viés. Pode, se vocês não tiverem viés também, pode fazer o barrado no próprio plástico, só corta a medida um pouquinho maior do bolsinho de vocês para poder dobrar o plástico, né? Ó, eu coloquei, usei um ponto da máquina de arabesco, né, para fazer um pontinho mais largo e vou cortar o excesso do viés. Ó, eu vou fazer 4 bolsinhos, gente. Né? Só vou cortar agora no meio para ficar em 2 bolsos. Então, eu vou fazer no total 4 bolsos de 12 centímetros. Ó, eu escolhi o viés cor-de-rosa porque eu acho que dá um destaque tão bonito com esse tecido bege. Ficou bem bonito. Ó, eu vou marcar os bolsinhos de cima eu vou fazer 4 bolsinhos menores e o de baixo eu vou fazer 2 maiores. Eu tô marcando, riscando tô riscando com um lápis onde vai ser a costura, né? Então, assim, tô riscando com um lápis porque não tem problema que o viés vai, na hora que eu costurar, o viés vai por cima vai apagar o risco do lápis. Aí, gente, aproveita, se você já assistiu até agora, não esquece de deixar o seu like, né? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, compartilha com os amigos que é muito importante pra gente. Olha lá, gente, depois que eu marquei com o lápis onde vai cada costura da distância do bolsinho, eu vou pegar o viés, esse viés é o viés simples. Eu só vou puxar uma pontinha dele, vou marcar bem no meio do viés, eu vou costurar ele bem na altura do lápis, da marquinha do lápis, né? Eu tô usando aquele mesmo ponto que eu usei para fazer o bolso em cima, que é um arabesquinho. Esse dá um pouquinho de trabalho porque o plástico quer fugir do viés, mas eu só coloco ele, visto ele só de um lado do viés. Se vocês quiserem também fazer igual eu fiz do outro lado, com o viés duplo, pode fazer. Mas é que eu já tô tão acostumada a fazer nesse ritmo que eu optei por fazer a parte de cima com viés duplo e a de baixo com viés simples. Só cortar e finalizar o primeiro bolsinho. Olha lá, pessoal, depois de finalizar o bolso, a gente vai colocar as divisórias, tá? É só
colocar o viés inteiro e dar uma leve costurada. Depois, gente, que eu separei, eu fiz o bolso de baixo, os dois bolsos de baixo, dois grandes, né? E os de cima eu dividi em 4. Então, no meio, os dois de baixo, depois nos de cima, no meio e no meio novamente. Agora você reserva e vamos para a parte de trás. Separei aquele tecido de poá, eu cortei a manta R2. Tô aproveitando um tecido que eu tinha jogadinho lá no ateliê, eu gostava, e como a ideia é reaproveitar, né, eu tô utilizando ele. E ele vai ficar atrás, então como ele não vai aparecer, ele tá meio manchadinho, mas ele tá bem bonitinho. Eu passei o R2, colei bem a parte de trás, e como tem a parte de plástico na frente, eu não consigo colar o tecido totalmente no R2. Então, o que eu fiz? Eu colei, né, com ferro só as laterais, que eu consigo costurar e não tem plástico. Agora, eu só tô cortando o excesso dos bolsos do viés, pra gente já fazer a outra parte. Eu só vou fazer agora, gente, um viés para fazer o acabamento na lateral. Eu vou cortar 5 centímetros do tecido. Eu escolhi esse tecido com rosinha. Ele é cor de rosa, da cor do viés, e também tem as florzinhas que lembram os coraçõezinhos e o poá. Então, eu cortei uma tira de 5 centímetros. Tô passando, né, com a ajuda do borrifador. Vou passar para deixar esse tecido bem esticadinho. Depois que nós passamos, eu vou vir com a primeira costura, vou costurar de um lado, do lado do avesso, o tecido do avesso com as costas, né? Aí eu vou passar uma costura fininha por ele, de fora a fora, e depois eu vou virar e rebater. Gente, se vocês tiverem a máquina tudo certinho, dá para fazer com viés normal. Eu que quis fazer um pouco mais largo, por isso que eu aproveitei para fazer com essa outra composição com tecido, mas vocês podem fazer também com viés duplo, se não tiver a intenção de que ele fique tão largo quanto esse meu. Ó, depois que eu fiz aquela costura, eu vou fazer uma outra dobra, um tamanho de 1,5 cm, quase 2 centímetros, e vou fazer a parte da frente também com aquele ponto de arabesco. A parte de trás, gente, eu esqueci de falar, mas eu costurei com ponto simples. Então, ele, na hora que passa, esse vai ficar com um ponto de arabesco, é só fazer de fora a fora. Depois que vocês fizerem os 4 lados, né, ele já fica bom. Gente, se vocês não quiserem fazer o cabide, vocês podem aproveitar e usar ele dobradinho, tudo, para fazer um porta-objetos de viagem, né? Eu agora, como eu vou fazer com cabide, eu tô fazendo só a alcinha. Eu dobrei o tecido que sobrou e tô fazendo uma alcinha simples. Eu não quis fazer a costura na lateral, então eu deixei a alcinha mais grossa, né, mais larguinha, e eu não costurei, eu deixei o tecido no rasgado mesmo. Só pendurar uma alcinha de cada lado e colocar o cabide. Se vocês quiserem, gente, comenta aí cabide que eu ensino como personalizar os cabides para ficarem bem bonitos, tá? Ó, para finalizar o nosso mimo, eu só vou colocar umas folhas de crochê verdinhas. Vou colar com cola quente normal. Vou aproveitar também pegar uma flor de feltro, mais uma flor cru de crochê para combinar com a folhinha. Aí agora eu vou pôr 2 florzinhas de fuxiquinho e o miolinho. Então na flor cru eu vou pôr o miolinho rosa, e na flor rosa eu vou pôr o miolinho
amarelinho, que combina com o tecido. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Alguma dúvida? Alguma sugestão? Então não esquece de marcar lá embaixo, comenta aí se vocês querem outras ideias de como aproveitar esse porta-objetos, né? Como eu havia dito, ele é bem legal porque você pode pôr tanto pendurar do lado da porta, quando você chegar em casa, põe a chave, põe os brincos, ou então se você quiser fazer para pôr perto da escrivaninha, onde as crianças estudam, dá para pôr os lápis, borracha, apontador, dá para você aproveitar e fazer da melhor maneira possível para aproveitar o seu ambiente, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o like no vídeo, por favor. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e segue a gente nas outras redes sociais. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.